coisa que nós temos que falar e entender é o seguinte. Quando se fala a palavra governança, do que nós estamos falando? Né? Nós temos, e que instância nós estamos falando? Nós temos 3 instâncias de governança. Nós temos a governança global, nós temos a governança dos países e nós temos a governança corporativa das nossas empresas impactando. E elas têm uma interface muito grande. A palavra governança, ela diz respeito a valores. Valores considerados atualmente pela sociedade civil, pela sociedade em rede articulada, irrecusáveis. Falou a palavra governança, nós estamos falando de transparência, prestação responsável de contas à sociedade, disclosure, né? Ali transparência, prestação responsável de conta, compliance e equidade. São 4 valores e que permeiam todos esses 3 instâncias de governança. Quando a gente fala de governança global, nós estamos falando dos objetivos do milênio, né? Os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17, o Rio+20, Eco 92, todo mundo falando. E a gente precisa entender que se a gente analisar cada um dos 17, boa parte deles nós estamos falando de assuntos que são caros à mineração, né? E aí a gente começa, né? O setor está em foco. O setor, de uma forma geral, ele está sendo muito demandado, está sendo muito questionado, né? Não só pelos últimos acidentes que nós tivemos, principalmente no Brasil, né? Mas é um assunto mundialmente sendo trabalhado. Então, nós tivemos uma grande mudança nesses últimos 5 anos ali em relação ao marketing do setor, né? A gente percebe o setor de mineração brasileiro muito mais ativo na questão da comunicação dele com seus públicos relevantes, porque chegou um ponto que não dava mais para a gente ficar naquela caixinha preta e o nosso mundo é ali, a nossa técnica ficava ali. Não, chegou um ponto que nós fomos convidados a nos posicionar frente a uma série de coisas que estão acontecendo. E nós temos aí, né, nos últimos 2, 3 anos, nós tivemos aí esse programa de mineração lançado pelo governo, né, onde a questão da geotecnia é um dos primeiros montos, é um dos primeiros processos que a gente tem que analisar. Começa, né, do processo inicial de as fases, né, da geotecnia, né? Então, isso faz parte de programa nacional, né? O Brasil precisa evoluir muito isso e o professor Márcio, ele nos colocou numa situação, né, de ver que encarar esses momentos exige uma competência do setor muito grande, né? Esse é um outro ponto que a gente precisa ver. Nós estamos vivenciando um hiato pandêmico, né, desde 2019, 2020 e 2021, né, nós estamos aí, né, e o que a gente percebe muito, né, uma sociedade em rede articulada, muito mais crítica, exigindo do setor, gente, 2 coisas. Que ele seja o máximo de legal possível. Não se imagine uma mineração fazendo coisa errada, não obedecendo algumas leis, e aí nós temos aí vários campos legais, né? Nós temos 9 campos legais normalmente falando, mas ao mesmo tempo que a gente tem que estar obedecendo às leis, os critérios, os regulamentos, né? As boas práticas que o setor tem, nós temos que ser legítimos. A sociedade onde nós atuamos, que as nossas empresas atuam, elas têm que ser legítimas sob o ponto de vista da opinião pública, né? Então, esse binômio, legalidade e legitimidade, é uma coisa que fica muito, mas muito próximo e de uma certa forma cobrando muito para que a gente, qualquer profissional do setor, ele tem que ficar muito claro em relação a isso.